uma forma mais filosófica, vamos dizer assim, ou geral, autoestima, eu acho que é a capacidade de consideração para o próprio eu, comunidade. E também a percepção. É uma percepção de potencialmente ser capaz, potencialmente ser feliz, apessoado, sentindo e percebendo valores. E esses valores vêm de dentro, é de dentro para fora. É você percebendo os seus valores. É acreditar em si como o potencial de vir a ter, de vir a ser, e tudo isso tendo ideias. Quais essas ideias? Ideias de vida, ideias de prosperar, de ter dignidade, caráter, confiança, dinamismo, acreditando em si e no outro. Então, e como que é essa interação? É interagir, integrar, e esse integrar integrando, fazendo parte desse meio que você vive. E ele também vai fazer parte de você, e a gente vai ver mais para frente como vai fazer parte o meio. Mas se a gente fosse pensar em dizer, autoestima de uma forma não tão formal ou filosófica, não tão literária, autoestima é basicamente a visão que a gente tem da gente mesmo. E isso vai influenciar diretamente em várias habilidades, em várias áreas da nossa vida. Mas como então que se forma a nossa autoestima? Se a gente parar e pensar em questões, como ela é formada? Essa visão que a gente tem da gente mesmo não é só uma visão herdada. Não é só não. Não é uma visão herdada. É uma visão aprendida. E a partir do nosso desenvolvimento, nós vamos tendo essas experiências. Seja ela de sucesso ou de fracasso. Coisas que vão dando certo ou vão dando errado. E a gente vai recebendo importantíssimos feedbacks através da nossa jornada. Se a gente pensar desde o início, desde a nossa primeira infância, até a nossa fase adulta, até hoje, a gente vai recebendo feedbacks. E esses feedbacks vêm de pessoas, as pessoas mais importantes e significativas. Inicialmente, talvez lá na primeira infância, juventude, até vir fase adulta, vem inicialmente por pais e cuidadores, e depois por nossos pares. Pares, quando eu digo pares, são pessoas próximas, que são pessoas que fazem parte das nossas vidas. E tudo isso vai dando base de elementos. Todos esses feedbacks, todas essas informações ou interferências, vamos dizer assim, tudo isso vai dando elementos para que a gente vá criando crenças sobre nós mesmos. Assim, como criamos crenças sobre todas as outras coisas da nossa vida. A gente também cria essa teoria sobre a gente mesmo, como a gente se percebe, como a gente se vê. Então, a gente pode ter uma visão geral disso tudo, e isso vai ter um impacto fundamental na nossa vida. E qual seria esse impacto? Isso vai ter um papel fundamental, porque a gente precisa lembrar que o papel das crenças nas nossas vidas é como elas vão funcionar. A ideia é que a gente vá aprendendo algumas coisas e isso vai gerando, então, um comportamento mais automático para que a gente consiga reagir às situações do futuro. Porque se não fosse assim, a gente sempre teria que aprender tudo a todo tempo, vamos dizer assim. Sempre que precisasse passar por algo, a gente teria que começar do zero, aprender do início. Então, pensando em um aspecto evolutivo, evolutivo mais em questão de sobrevivência. Então, sempre que eu aprendo que algo então a gente aprendeu uma vez que algo é perigoso, é fundamental que a gente não esqueça que Hum, então é fundamental que a gente não esqueça desse aprendizado, que eu use ele sempre no futuro para me proteger. E essa é a premissa básica. Então, só que isso acontece para todas as coisas e a autoestima não é diferente. Então, a gente pode pensar que, inclusive, com uma visão que a gente tem da gente mesmo, e se por acaso a gente viveu num ambiente ou teve alguma experiência que não nos favoreceram, tanto nesse aprendizado, ou pode ser também que a gente tenha uma baixa autoestima,
mas talvez isso foi aprendido em algum momento da nossa vida. Partindo desse pressuposto, aí o elemento básico para nós entendermos é que, já que ela é aprendida, já que essa autoestima é aprendida, ela pode ser modificada. Ah, mas na minha infância eu sempre fui ouvir coisas ruins, que eu não seria capaz, que eu não poderia fazer isso, não poderia fazer aquilo. Mas ela pode ser modificada. Ao mesmo tempo, isso não é tão rápido, não é tão simples, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo e falando sobre as crenças fundamentais, porque crenças fundamentais ela interferem diretamente no nosso desenvolvimento. Então, por isso vale trabalhar para você se conhecer. E talvez, como eu vou trabalhar para mim me conhecer? Eu já tentei fazer várias coisas e não consegui. Como que é isso? Talvez esse seja o momento, talvez, de você procurar ajuda especializada, e é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Talvez de procurar uma análise, uma análise psicológica dentro da terapia. E a partir desse ponto, entender exatamente quais são os seus pontos vulneráveis na autoestima e ter persistência para trabalhar com esses elementos. Então, a partir de uma análise em grupo, de uma análise individual, quais são os pontos vulneráveis que talvez estão me sabotando para mim ter uma autoestima ou para mim chegar próximo de uma autoestima plena? Então, a gente vai pensar em tudo isso e desenvolver, através de um atendimento clínico, do atendimento em grupo, esse atendimento, esse olhar focado no indivíduo. Ao integrar as premissas dos Chato! sentimentos... Chato! Sossega! Oi? Vazou Perdão, um... é o microfone, acho que da Rita que está aberto, e desculpe, deu interferência. Pode seguir. Tá bom. Ah, só aproveitando então esse momento de descontração, o meu perfil aqui embaixo está escrito Amanda, é porque houve um probleminha, mas tudo bem. Então, vamos Tudo lá. bem. Então, ao integrar as premissas, a partir do momento que a gente consegue elencar esses elementos, e qual o sentido, qual o caminho a ser seguido? A gente vai integrar as premissas dos sentimentos e onde a gente deve nos autovalorizar. Isso é, identificar valores em nós mesmos. A partir do momento que a gente conseguiu parar e, o que não está dando certo hoje? É isso, isso, isso. Ok, e por onde a gente pode começar a buscá-los? Por onde a gente pode começar o caminho para alcançá-los? Então, eu separei alguns links, alguns tópicos para a gente falar. Pode passar o slide, por favor. Próximo. Isso. Que esse também pode passar. Eu esqueci de te falando. Aí. Orientação da nossa própria conduta. Bom, o que é isso? É focalizar, é nada mais do que focalizar em si e em si em relação aos outros. Então, a gente vai, basicamente, mudar a nossa visão. A visão e opinião que a gente tem sobre nós mesmos. Por quê? Relação sobre o outro. Muitas vezes isso interfere demais. Igual eu já trouxe, que isso talvez desde a infância e até na fase adulta, recebemos influências, interferências de outras pessoas. E isso pode afetar diretamente. Então, basicamente, é a visão e a opinião que a gente tem sobre nós mesmos. O que a opinião do outro é do outro. O que importa é a nossa opinião sobre nós mesmos. Então, o que a gente pensa sobre a gente mesmo? Aqui vai entrar aquelas opiniões que a gente tem em forma de pensamento, que pode ser não, normalmente, por mais que tenha várias opiniões, normalmente é uma autocrítica. As autocríticas, normalmente, elas são frequentes e vêm exageradas, ou uma exigência exagerada. Então, sempre com exagero, sempre pesa mais quando é com a gente mesmo. Então, é onde que a gente deve parar e pensar quando chegar nesse ponto.
Nesse caso, podem aparecer pensamentos do tipo, do eu deveria. Normalmente, sempre são frequentes. Eu deveria ser mais assim, eu deveria fazer mais aquilo, eu deveria estudar mais, trabalhar mais, ou pensamentos do eu sou um idiota mesmo, eu não sou capaz, eu não consigo fazer tal coisa. Nesse sentido, essa é a linha de pensamento, desses pensamentos automáticos que eles vêm acompanhado, que vêm interferir diretamente na nossa autoestima. Então, são essas opiniões que são bem gerais, de uma forma geral, e vão dizer um pouco de como é esse autoconceito, de como a gente se percebe e se rotula para algumas questões. Então, como eu falei, essa forma de ter sido aprendida pode ter sido aprendida ou você já ouviu muito disso. De qualquer maneira, você interioriza isso. E isso passa a ser a sua voz. A partir do momento que você escuta muito aquilo, talvez você internaliza e passa a ser a tua voz, não a do outro. A partir do que você deu tanto, ele fez, teve tanta influência e deu tanto, talvez, conselhos que não foi tão legal assim, e passa a ser a sua própria voz, e você leva aquilo como a verdade. E isso é mais uma coisa que vem para talvez te frustrar, que acaba te auto-sabotando e atrapalhando sua autoestima. De qualquer maneira, você interioriza isso e passa a ser você falando com você mesmo. Então, analisem esse aspecto. Toda vez que você se refere a você, veja como você se vê. Normalmente é assim com vocês? Quando é uma análise sua, é sempre uma análise mais pesada à mão, vamos dizer assim? Façam esse questionamento. Quando é com o outro, não é tão pesado assim. Já quando é com você, ela vem com, vamos dizer, um soco. Com o outro, você vai lá e faz carinho. Você é um soco. Até no meu Instagram, eu compartilhei esses dias uma postagem disso. Quando é para se valorizar, é uma colherzinha de chá. Quando é para crítica, é uma colherzinha, uma colher grande. Então, tem essas diferenças. É mais frequente de forma essa crítica, essa autocrítica, uma forma de depreciação. Cabe sempre essa análise. O quanto a nossa percepção está ajustada ou não. Hoje, a percepção de vocês que estão me ouvindo está ajustada? Ou ela é algo de forma depreciada? É algo que está desregulado e é mais críticas, é mais cobranças, e o elogio nem sempre ou nunca acontece. Então, para o indivíduo melhorar isso, ele primeiro precisa colocar atenção para perceber e aí sim entender que provavelmente a gente vai precisar flexibilizar essa visão. A partir do momento que começa uma análise, começa uma terapia, começa a identificar todas essas questões, ele vai primeiro ter que colocar atenção para perceber que talvez, será que o que ele está fazendo vai ser benéfico nesse processo? Então, provavelmente, a gente vai precisar flexibilizar sua visão sobre você mesmo. E um dos aspectos é não focar só no ruim, só os pontos negativos, ou entender que errar é perder e faz parte da nossa vida. E não necessariamente tem a ver com você. Se você, vamos dizer assim, entrou no jogo, vamos jogar, mas e se perder? Faz parte. Não sempre, nem sempre é vitórias, nem sempre são coisas boas. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um exemplo que eu sempre uso nas minhas análises, nas minhas sessões, é o término de relacionamento. Às vezes no rompimento, a pessoa que é deixada, que é largada, ela pode atribuir aquela situação a um fracasso pessoal. Eu não sou interessante, eu não sou legal, eu não sou bonita, por isso que ele me largou, eu não presto. Mas o que temos que entender é que faz parte.
e pode dar errado. Você está se relacionando com um outro ser humano e que não tem uma cartilha que você vai seguir e vai chegar até o final. E pode dar errado. E se der errado, tá tudo bem, porque nós estamos suscetíveis a erro. Então, essa situação de não se sentir interessante, não se sentir legal, talvez esse seja o ponto de você analisar. Será que está sendo congruente com você mesmo? É, tá. Daí o próximo passo. Não significa que nunca mais você vai conseguir ter um relacionamento. Não significa que nunca mais você vai conseguir estar com outra pessoa, porque um relacionamento não deu certo. Talvez aquele não deu certo, mas você pode sim começar um outro. Você não precisa ficar alimentando sua baixa estima, alimentando algo que vai te fazer mal. Você pode, em algum momento da sua vida, iniciar um novo relacionamento. Então, para por atenção, como você se avalia nesse momento também? Qual é a sua avaliação nesses momentos de quando algo não dá certo na sua vida? Você se culpa? Você sempre é o principal culpado? Você sempre pega 100%, 200% da responsabilidade para você? E pensando que num relacionamento são duas pessoas, então não é só uma pessoa que está se doando. Talvez a outra pessoa não fez a parte dela, mas você, não, mas eu sou o culpado, eu que fiz isso para ela se sentir assim ou assado. Bom, pode passar o slide. E o próximo ponto é a autonomia de querer, de ser e da vontade. O que seria isso? É com isso, é não se fixar em estabelecer dependências, mesmo que momentaneamente ou prazerosas. Por quê? Às vezes a gente pensa, talvez esse momento vai ser prazeroso, vai ser legal, mas não é algo que você queria fazer. E aí vai te ferir novamente, vai te afetar novamente a sua, talvez seu autocuidado até, porque não? Você fazer algo contra a sua vontade, talvez para agradar o outro, ou porque vai ser prazeroso. Mas a partir do momento que você faz algo pelo outro, só pelo outro, e não se coloca como prioridade, você vai ficando para o final da fila, sempre. E normalmente isso tem a se repetir. E é mais uma coisa que talvez a sua autoestima vai se deteriorando por causa de seus comportamentos. Pode passar. Gostar de si, aceitar-se como é e de se autodeterminar. Esse aceitar-se como é, eu tenho uma ressalva nele, mas vamos lá. Ao aceitar-se como não é se acomodar. Tipo, esse aceitar-se como é partir de um princípio, mas buscar adaptações, ajustes, superações possíveis nos aspectos que podem ser considerados disfuncionais. A partir do momento que a gente consegue captar esses aspectos que não estão tão legais, tão disfuncionais, a gente pode começar, a partir daí, buscar as adaptações, ajustes nesse sentido, em busca de algo favorável. E um desses ajustes, eu vou citar um exemplo que pode ser ajustado, vamos dizer assim, e pode ser trabalhado em cima dele numa visão de evolução, numa visão de melhora, é a autoimagem, que basicamente como você se percebe em termos a tua aparência, a tua apresentação. É muito importante frisar que não estamos falando apenas de aspecto físico, e sim de um conjunto, porque todo indivíduo não é só o físico, mas sim é o mental, é o psicológico, é o biológico, é o social. Então, é um conjunto de fatores que compõem cada indivíduo. Então, aqui é importante, muito importante frisar, nós não estamos falando só do físico, é o conjunto, a tua apresentação. Como você entende a sua apresentação global de si mesmo? Eu jogo para vocês aí pensarem comigo.
Como é a sua apresentação global hoje? Como que tá? Como que você lida com ela? Como você entende? Mas, assim, dentro desse pilar da autoimagem ou desse pilar do aspecto físico, um dos aspectos que mais afeta as pessoas é a percepção física, porque talvez é o que você está vendo ou é o que está mais nítido, né? Então, essa percepção física, vamos lá, é isso. Isso porque talvez a gente viva uma cultura social, uma sociedade que valoriza muito imagem e defina muito padrão de beleza. Então, talvez muito disso esteja tão nítido ou esteja no topo da pirâmide de preocupações, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito essa imagem e define muito padrões de beleza. Mas quem disse que a beleza é um conceito absoluto? É sempre um conceito relativo, porque talvez a gente pode pensar, o que para mim é bonito, para o Elias talvez não seja. O que para mim é bonito, talvez para vocês que estão assistindo não seja tão belo assim. Então, esse conceito é muitas vezes é relativo e não absoluto. E voltamos na questão da aprendizagem. Lá atrás, no começo que eu estava falando, a gente vai aprender a ter um modelo de referência de beleza, com qual, é, com a qual inevitavelmente a gente acabamos nos comparando, que isso é inevitável. Por quê? Só que de forma inconsciente, eu acredito que sim. Isso pode, e daí, através das terapias em grupo, terapias individuais, das mentorias, a gente pode trabalhar isso para que seja cada vez mais consciente. Tá, até hoje isso foi inconsciente, mas a partir de hoje, mesmo que lá atrás teve influência, teve interferência, a partir de hoje isso pode ser consciente. A gente pode trabalhar em cima de mecanismos, trabalhar em cima de maneiras, de tarefas para mudar isso, para isso que isso se torne algo consciente. O ponto é a forma com que a gente vai se percebendo. Fisicamente, ela não é objetiva. Ela sofre uma distorção a partir daquilo que a gente foca mais. Então, normalmente, e daí é onde que entra o vídeo, que o Elias, o pessoal enviou antes da gente iniciar aqui hoje. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir, pode, a hora que a gente terminar aqui, pode assistir, ou quem está assistindo a aula gravada, se não viu, vai estar lá no grupo de vocês, dá uma olhadinha. Então, aqui, ela sofre uma distorção a partir daquilo que a gente foca. Quando a gente se descreve, damos ênfase nas coisas que gostamos, que nós damos ênfase no que nós não gostamos. Então a gente olha no espelho, cara, meu nariz, eu não gosto do meu nariz. Então toda vez que alguém perguntar, pô, se descreva. Talvez você vai exaltar ou vai focar no nariz que você não gosta, mostrando que a nossa percepção da gente mesmo já é um pouco distorcida. Isso é isso num grau, vamos dizer assim, elevado, num grau máximo, pode se tornar algo patológico, pode se tornar até transtornos. Por exemplo, tem um transtorno que é o transtorno disfórmico corporal. Transtorno disfórmico corporal, que é quando a pessoa se vê totalmente de outra forma, que ela não é. E lá naquele vídeo, quem teve a oportunidade de assistir, foi uma propaganda da Dove, eu acho que já faz alguns anos, não me lembro, que era o quê? Eram participantes, eles eram convidados e eram feitas perguntas. Eram feitas perguntas. Essas perguntas elas iriam respondendo sobre elas. Uma pessoa iria fazendo cari, iria desenhando elas do jeito que elas estavam verbalizando. E a outra pessoa desenhando do jeito que ela enxergava. E no final comparou a pessoa, daí colocou do lado a pessoa, como ela descreveu e como ela realmente era, ou como as pessoas de fora viam ela. E o que aconteceu? Qual era o retrato mais parecido?
era o que ela se descrevia? Não. Por quê? Porque ali ela estava focando nos defeitos e esquecendo tudo o que fazia parte, o que estava em torno daquilo. Então, o que parecia mais com ela era o que era visto de fora, era o que era visto por um terceiro. E muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente tem uma percepção física ou uma percepção não adequada sobre a gente mesmo. E a gente pode perceber, pode pensar no seguinte exemplo. As pessoas que vocês se relacionam ou se relacionaram um dia, se elas te vissem igual vocês mesmas e tendo o julgamento que vocês têm, se fosse vocês, vocês não se relacionariam consigo mesmas. Mas as pessoas que estão de fora, que conhecem vocês, talvez elas não tenham essa percepção, elas consigam enxergar uma outra percepção sobre vocês mesmos. E o próximo ponto pode passar o slide. Que eu trago não disputar, mas sim competir, acreditando e confiando no seu potencial. E aqui eu trago que não tem problema nenhum você cuidar da sua aparência. Talvez eu não estou agradado, me sentindo bem com a minha aparência. Não tem problema nenhum você cuidar da sua aparência, da sua imagem. Pense que aceitação é algo que a gente deve aplicar só naquilo que a gente não pode mudar. Então, isso já dá o equilíbrio desse ponto. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou repetir. Então, pense que aceitação é algo que a gente deve aplicar só naquilo que a gente não pode mudar. E a nossa autoestima, a nossa forma de se ver, a gente pode mudar. Pode mudar de várias maneiras, de várias técnicas e mudanças de hábitos, a gente pode mudar isso. Então, é algo mutável, a gente tem a capacidade de mudar. E todo indivíduo tem essa capacidade de mudança. Então, isso já dá o equilíbrio desse ponto, que seria tudo aquilo que você pode mudar e melhorar, e que vai te fazer sentir bem. Você pode fazer, é, você pode buscar. A ideia é que você encontre esse limite dentro do seu biotipo, dentro do seu perfil. Então, você poderia buscar a sua melhor versão física, aquela que você se sente que vai fazer bem, mas entendendo claramente qual é o seu limite, porque muitas vezes não é fazer a todo custo, não é buscar essa autoestima, não é buscar esse corpo perfeito para melhorar a autoestima a todo custo. É sempre no seu limite, buscar sua melhor versão no seu limite. Pode mudar o slide, por favor? Bem, aqui chegamos no ponto que eu trago reconhecer e desenvolver as limitações. Então, ao reconhecer as suas limitações e procurar identificar os novos modos de exercer as suas potencialidades de modo diferente do que estava tentando rotineiramente. E daí vocês podem se questionar ou estar se perguntando, mas eu tentei de tudo até hoje e não consegui. Mas talvez esse passo que vocês deram de procurar esse grupo, de procurar ajuda especializada, seja a virada de chave. Então, aqui vocês vão exercer suas potencialidades de modo diferente daquele que estavam tentando rotineiramente. E com isso, a pessoa se desenvolve e encontra atualizações e ajustes. Você pode atualizações, ajustes e pode buscar uma superação, uma adaptação. Então, essa é a rotação, esse é o caminho, talvez que estava faltando. E o que pode ser desenvolvido é o auto-reforço, que é algo simples, vamos dizer assim. É algo que difícil, sim. Talvez sempre criticado ou apontado o dedo sobre isso, sim. Mas por que não começar de novo? Por que não fazer? Por que você está deixando de fazer esse auto-reforço até hoje? O que te impediu de fazer esse auto-reforço? Então, o que seria o auto-reforço? Seria nada mais do que se elogiar, se gratificar. Então, podemos pensar em uma analogia do amar a si mesmo e amar o outro. Já que, quando falamos sobre autoestima, falamos sobre a estima que a gente dirige de si mesmo, do amor a nós mesmos.
Então, não seria mais fácil nós amarmos a nós mesmos que amarmos o outro? Na teoria, mas na prática talvez nem sempre é assim, não é mesmo? Então, isso fica mais perceptível quando falamos de amar o outro. A gente sabe que não basta amar a si, amar e sim demonstrar quando é relação ao outro. Então, além de amar, muitas vezes a gente tem que demonstrar esse amor. Em um relacionamento fica clara essa necessidade de demonstrar. E para que a outra pessoa, para essa que a outra pessoa perceba e sinta esse amor, vamos dizer assim. Ela se sinta valorizada, ela se sinta amada. E aqui é a mesma lógica. Se somos capazes de sempre buscar provar ao outro, por que não nutrir e desenvolver a estima a gente mesmo? A gente seria capaz de ter atitudes que reforcem isso. A gente consegue fazer isso por uma outra pessoa, por que não olhar para a pessoa talvez mais importante das nossas vidas, que somos nós? Porque se a gente não estiver bem, não vamos cuidar do outro. Se a nossa autoestima, nosso autocuidado não estiver equilibrada, não vamos conseguir compartilhar esse cuidado. Entendem? Então, por que não nutrir e desenvolver a estima que a gente tem por nós, que a gente tem pelos outros por nós mesmos? A gente seria capaz de ter atitudes que reforcem isso. O reforço tem um papel muito importante no desenvolvimento da nossa autoestima, que trouxe o começo da nossa conversa. Lá atrás, que eu trouxe da nossa conversa, que é a autoestima aprendida. A partir de experiências e feedbacks de terceiros, que a nossa estima é aprendida. Mas estávamos falando de uma validação externa do contexto. Pode acontecer, ou pode ter acontecido, que a gente não teve um contexto que favoreceu tanto esse comportamento. E isso, só um minuto. E isso pode continuar sendo verdade na nossa vida adulta. Não só lá atrás, mas até hoje isso pode ter acontecido. E nem sempre o ambiente vai ser favorável e reforçador. Mas, como eu já disse, baseado em Carl Rogers, que é um dos pensadores da linha humanista, da psicologia, todos os indivíduos têm a capacidade de se reatualizar, independente do seu entorno. E, por isso, a importância dessa validação interna. A sua capacidade de gerar um reforço na sua vida. Então, aí, passando por uma parte, vamos dizer assim, um pouco mais prática da coisa, que vocês, mas ele falou tudo isso, mas além disso, como que eu vou botar tudo isso em prática? Nós podemos falar então de três atitudes básicas: o autoelogio, a autorrecompensa e o autocuidado. Como que tá esses três pilares, vamos dizer assim, para atingir uma autoestima? Como que você lida com o autoelogio? Você pratica auto autorrecompensa? E seu autocuidado? Você está se autocuidando? Então, como a gente, na maioria das vezes, não somos ensinados a desenvolver essas habilidades, talvez a gente tenha alguma crença negativa sobre fazer o autorreforço. Algumas delas são que, mas eu não mereço esses elogios. Sempre quando. Eu não sei como vocês lidam com elogios, mas eu mesmo, quando eu sou elogiado, eu fico vermelho, eu mudo de cor. E não é mais fácil, talvez, você fazer o elogio porque você recebeu o próprio elogio? Muitas vezes eu acredito que seja assim. E do que, tipo, quando você recebe o elogio, daí você pode pensar assim: mas eu não mereci elogio, mas eu só fiz o que era a minha obrigação. Sempre não valorizando ou sempre não aceitando esses elogios. Ou ainda, que elogiar-se é de mau gosto. Você se sente uma pessoa arrogante por se elogiar-se. O que é importante também a gente entender dessas habilidades é que elas sejam feitas e treinadas com a parcimônia. Ou seja, não é que para se recompensar o tempo todo também. Tipo assim, caindo em uma atitude mais permissiva. Não é toda hora também que eu vou me
ficar me elogiando ou ficar me recompensando para ficar algo mais permissivo ou algum nível de autoexigência com, tipo assim, um nível de autoexigência com a gente mesmo é bom e faz parte para melhorar. Não é só elogios, mas não são só críticas. De novo, equilíbrio. E não tem problema nenhum em aprender a se valorizar, baseado nesses três pontos. O segundo é a autorrecompensa. Por exemplo, não precisa você comprar, sempre você se comprar coisas. Ah, eu consegui fazer isso, eu vou comprar uma bolsa super cara ou vou comprar um carro, enfim. Não precisa você também comprar as coisas sempre, mas você pode parar para ouvir uma música, por exemplo. Então, o autorrecompensa não é só questão de comprar ou adquirir algo. Por que não parar para ouvir uma música? De novo, para vocês. Com qual frequência vocês fazem isso no dia de vocês? De fazer algo que você gosta. Não precisa ser compra ou ouvir música. Parar um momento para fazer algo que você gosta. De se autorrecompensar. Por exemplo, assistir um vídeo que te interessa. O nosso vídeo aqui. Entende? Há algum momento atrás, alguns meses atrás, a que momento que você estava se dando esse momento para assistir um vídeo dessa mentoria? Então, essa é a autorrecompensa. A gente também pode pensar no autocuidado, que é para ter um bom autorrelaxamento ou fazer algo que te faça bem. Bom, o autocuidado, o autoelogio é mais simples. É você se valorizar como se fosse a outra pessoa. Você não falaria ou daria um feedback positivo, talvez, para uma pessoa que você goste? Por que não dar esse mesmo feedback ou pensar nesse feedback ou falar algo positivo para si mesmo? E assim, para a gente finalizar, a gente pode pensar, falar sobre a confiança e a convicção que a gente tem da nossa capacidade de atingir os resultados. Caso você não acredite em você, pode ser que você caia em um ciclo de evitar enfrentar problemas. Por exemplo, desistir nos primeiros obstáculos. Então, toda a sua atitude por não ter autoconfiança acaba pesando e gerando uma baixa eficácia. A partir do momento que você tem uma ideia, mas não realiza, só o pensamento de não realizar, pensamento de não enfrentar aquilo, você já cancela esse plano e que acaba gerando automaticamente uma baixa eficácia. E como lidar com isso? Podemos pensar em possibilidades de eliminar essa voz que fala, não, você nunca vai conseguir, ou eu não sou capaz de fazer isso, antes mesmo de tentar. Pois quando eu falo eu não vou conseguir, é algo no futuro, eu não vou conseguir. Você está gerando uma hipótese que não vai conseguir. Então, o que pode ser feito? Substitua para que eu não consegui, mas eu só vou dizer que eu não consegui após eu tentar, que é uma percepção real. Eu não consegui. Então, se coloque mais à prova. Teste, arrisque, entende? No máximo que vai, beleza, o máximo que pode acontecer é que você não vai conseguir. Mas você não vai conseguir hoje. E tá tudo bem. Mas por quê? Você não tentar amanhã, tentar depois, até conseguir, até chegar na sua melhor forma, até chegar na forma que você esteja satisfeito com a sua autoestima equilibrada. Aí sim é um dado baseado em evidências. Se você desistir antes, mentalmente, você nunca vai ter a possibilidade de gerar provas de quando você pode conseguir alguma coisa. Serão sempre hipóteses. E por último, constituir um objetivo para qual dirigir-se em atos intencionais. Tipo, e por que eu caminharia nesse objetivo? Por uma qualidade de vida ótima, por buscar coisas que eu sempre quis e isso me faz bem. Então, é nesse caminho que eu vou.
E o que pode ser feito durante esse percurso? Você pode fazer retrospectiva dos objetivos alcançados. Cara, eu ali atrás eu nunca imaginei chegar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque eu não tinha capacidade, talvez mental. A hora que eu esqueci, deixei isso no passado e comecei a me permitir a fazer, eu comecei a atingir meus objetivos. Então, e daí você começa a fazer retrospectiva, reforçando positivamente todos esses objetivos e dando força para o próximo. Então, projetar, idealizar essas idealizações de estímulo à vida, tornando-se uma pessoa proativa. Bom, e para eu finalizar, é com base, tipo, na autoestima que nós podemos atualizar o nosso autoconhecimento e percebê-lo repleto de potenciais. Esses potenciais disponíveis a serem percebidos e desenvolvidos. A autoestima saudável, ela facilita encontrar o seu lugar no mundo e desenvolver-se como um ser único. É próprio. Se você que está me ouvindo agora, você é próprio, indispensável. E é sobre isso que eu trouxe um pouquinho sobre autoestima hoje. Eu acho que é isso. Legal, Otávio. Poxa, parabéns aí pela sua aula, tá? Eu acho que o tema é um tema muito sensível e muito bom para ser abordado. Eu acho que você foi bem claro nas suas colocações. E se você me permite, eu queria fazer uma partezinha para eu falar um pouco da técnica que eu uso a respeito da autoestima ou de outros pontos sensíveis da minha vida. Nós conhecemos aqui muito bem o que é o ego, né? Sabemos Sim, exatamente o que é a função do ego. E o superego é o contrário do ego. Inclusive, eles costumam dizer que o álcool, né? O álcool é o solvente do superego. O superego é aquele que é o negativo da sua cabeça, que é o que está sempre te dizendo que não, que vai dar tudo errado, e que não é legal, ou que você não é merecedor, e etc. E tal. E o ego é o contrário, é o que te impulsiona para frente. Se fosse para fazer uma analogia, é o freio e o acelerador. Mas você pode usar. Pois não, Ricardo. Otávio. não, eu ia fazer uma analogia que na faculdade, os meus professores que diziam que é igual aquela voz, o anjinho e o capetinho que fica aqui, né? Exato. É por aí. E nessa pegada, para você fazer um equilíbrio a respeito disso, você pode, a partir de hoje, usar técnicas, primeiro para identificar se o seu carro anda com o freio de mão mais puxado, ou ele anda com o freio de mão, ou com a posição do acelerador mais à frente, e entender se você precisa fazer um ajuste e quando usar o acelerador e quando usar esse freio de mão em contraponto para você poder melhorar. O superego ele tem uma função importante para amadurecimento emocional e físico, porque senão você também, usando só o ego, tudo está muito bom, tudo está muito legal, eu sou muito poderoso. É ruim, senão você não evolui. E o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que vive com o freio de mão puxado e sempre fazendo conta, números, ou achando que você não é merecedora de nada que está colocado para você, você também não avança. Então, assim, se você começar a identificar os seus pensamentos, e a gente, Otávio, desde a primeira semana, o Mente Blindada, ele vem exatamente para buscar isso, esse amadurecimento emocional e poder a pessoa começar a identificar as raízes e os momentos do pensamento que são ruins ou que são bons, para poder fazer a dosagem daquilo ali e adquirir uma maturidade emocional maior, né? Então, você falou a respeito da imagem e do físico, e eu fiquei pensando, o próprio ego e o superego, eles podem entrar em um acordo ali para você melhorar. Porque se o superego está falando alguma coisa para você a respeito do seu físico, pode ser que ele tenha razão, mas ele não pode impedir você de realizar ações que mudem o seu físico ou que impeça você de realizar ações em outras áreas. Porque o grande problema é quando você sabe que tem uma deficiência a respeito da física, por exemplo.
Só que a partir daquilo ali, você paralisa todas as suas áreas da sua vida e você não desenvolve nem o físico que você sabe que tem que desenvolver, nem as outras áreas, nem o seu profissional, você não se liberta. Então tem que tomar muito cuidado com o superego nessa situação para você ter uma leitura real e utilizar, né, de certa forma, isso em prol para você conseguir o seu objetivo. E esquecer os Eu extremos, costumo, né? sim, eu costumo dizer exatamente vai de encontro a essa última fala, é o equilíbrio. Exato. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é o equilíbrio. Porque, o- é tipo assim, se você está fazendo algo demais, algo está errado. Se está fazendo de menos, também. Então, qual que é o meio termo? Qual é o equilíbrio para você caminhar? Sim, sim. E o físico é uma coisa que eu acho que passa por muitas das revelações da vida. E eu nem sei se é necessariamente porque a gente valoriza o físico, porque a gente valoriza o físico, ou a gente valoriza o físico porque o físico deve ser valorizado. Consegue entender, Otávio? Porque é o seguinte, ó, durante toda a nossa trajetória humana, a gente sobreviveu e teve uma relação com o corpo. E isso eu não estou falando de gominho na barriga, tá? Estou longe disso. Mas eu estou falando de uma consciência física, de força, de avidez, que permitiu com que a espécie humana e qualquer espécie da natureza sobrevivesse. O físico, talvez, ele só está chamando a atenção e tendo um protagonismo errado do ponto de vista do que é legal. Porque o gomo na barriga ele é até antinatural do ponto de vista evolutivo. Mas o físico, como energia, como você erguer o seu corpo numa barra, você executar uma tarefa de peso uma vez e meia do seu corpo, ou uma vez do seu corpo, isso, sem dúvida nenhuma, vai estar e sempre estará presente na nossa evolução, porque foi assim que nós evoluímos. Então, assim, sem dúvida, há um chamariz para a questão da física, só que eu acho que sempre existirá, só que o perfil está errado. O seu nariz afilado, apontado, maravilhoso, não é por aí. Mas a questão do físico, ele não deve ser abandonada nessa pegada da Sim, autoestima, né? É o sim, equilíbrio, e a gente volta de novo para a mesma palavra do sim. equilíbrio. E talvez aí entra no autocuidado, que daí você traz o físico, a gente pode pensar é, em atividades físicas, em cuidar do corpo. E aí a gente pode abordar, talvez, no autocuidado. O que você está fazendo hoje pelo seu autocuidado? Qual o ponto? Você hoje, qual pratica exercício? Toma água todos de uma forma saudável? Regular. Qual regular? É, qual o tempo que você tira para você? Tem várias questões que a gente pode abordar do autocuidado, que é um dos pilares também que vai gerar autoestima. Então, com certeza, não pode deixar de lado essa questão que você trouxe. Eu acho que entra em cheio no autocuidado essa questão de cuidar do corpo, cuidar, ter uma alimentação, uma vida saudável com prática de, enfim. Legal. E você fez perguntas aí poderosas, assim, reflexivas. E eu queria agradecer você por essa participação hoje, tá, Otávio? Você que tem desempenhado aí esse papel da psicologia junto com os nossos blindados, com os participantes do grupo.